professor, é a figura da mãe ou do pai que está ali. Ela lida com o diretor, é a figura da mãe e do pai que está ali. No momento que essa pessoa cresce, se torna um adulto e se vincula a outras pessoas, é a figura da mãe e do pai que sempre vai estar ali. Então, de certa forma, sempre o processo é transferencial na vida do dia a dia. Então, assim, todas as nossas relações são transferenciais. Nós construímos um jeito de lidar com aquele que não somos nós. E primeiro nós construímos um jeito de lidar com o mundo, construímos o mundo. A partir do resto dessa construção, nós nos construímos, é isso que a gente chama de narcisismo, e tudo ficou em torno disso. O eu, o tu e o ele. Essa tríade começa a funcionar. Quando a pessoa adoece, o método psicanalítico busca como técnica construir um ambiente artificial. E tem que ser artificial. Então, por exemplo, assim, eu vou fazer análise. Hoje eu vou fazer no jardim, agora a gente vai fazer análise andando no shopping. Agora tem que haver um ambiente, porque aquele ambiente carregará o conceito transferencial. Eu preciso entender uma coisa. Quem transfere para quem? Os dois. Existe e vai e vem. Exato. O analisando precisa, na transferência, transferir para o outro, uma neurose transferencial, toda a expectativa de amor. Essa palavra de amor, a gente tem que compreender que qualquer relacionamento é de amor. Então, no momento em que o analisando começa a gostar ou não gostar de estar com o terapeuta dele, que ele marca horário, se encontra, se estressa, traz as emoções, chora, não fala nada, tudo que ele está fazendo é uma forma dele lidar com a vida. Então, ele está transferindo para o terapeuta as emoções dele. Então, essa transferência começa a acontecer do analisando para o analista. Durante muito tempo, a polêmica é que o analista deveria não transferir. Então, assim, o que em tese não é Freud, tá? Mas o que em tese seria um bom analista? Aquele que dá conta de ficar ausente. É a perspectiva médica. Quer dizer, o médico tem que fazer uma cirurgia e não entender que está abrindo ali uma criança. Ele está ali, está trabalhando, ele precisa dessa frieza para dar conta daquela situação. Então, a partir dessa perspectiva antiga, que a gente sabe que a medicina humanizou bastante, né? Mas a partir dessa perspectiva antiga, o analista passava a ser visto como aquele que não deveria se envolver. Cara de paisagem, né? Hoje a gente pode jogar de botox, porque não mexe um músculo. A pessoa está ali e conta, né? E, você atendendo, eu atendendo essa semana uma pessoa, a pessoa me conta assim, olha, meu filhinho morreu sexta-feira. Minha filhinha morreu sexta-feira, bebezinho. Você tem que olhar aquela cena e aí ela me diz assim, eu estou cansada de pessoas me dizerem assim, não, você vai ter outros filhos, não, vai passar, não, foi a vontade de Deus. Todo mundo tenta trazer uma palavra, e aí ela diz assim, eu sei que está todo mundo tentando me ajudar, mas eu não suporto mais as pessoas terem piedade de mim. Eu não quero que tenham piedade. E eu estou ali por dentro, morrendo de piedade. Mas eu posso? Não. Então, o analista será aquele que, na própria transferência, ele tem que dar conta dela. Por quê? Porque a sessão não é minha. Eu não tenho que resolver naquela sessão, com o meu paciente, as minhas demandas. Eu sou pai, tá atrapalhando você. Puxa um cantinho, põe essa cadeira mais para cá. Senão você vai ficar brigando aí com o coqueirinho. A mãe dele tá ali, ó. Se você bater nele, ela vai ficar brava. Foi um presente que ela me deu. Lindo, por sinal. Rose e Les, estamos falando de um coqueirinho. De uma ráfia, né? Ráfia. Então, assim, o paciente, ele precisa da transferência, né, o analisando, ele precisa para começar a elaborar. Por exemplo, ele brigou com o chefe dele. Então, essa briga com o chefe dele, ele vai interpretar que ele brigou porque o chefe é chato, porque ele aprontou, alguma coisa. Só que ele precisa entender que talvez o chefe, tenha personificado a figura do pai. Ou uma cena antiga, porque a cena está descabida. Então, por exemplo, ele brigou, mas precisava brigar, ele se desgastou, ele tem... Alguma coisa está acontecendo. Vou dar um exemplo da clínica do Freud, né? Não do Freud, mas da leitura que ele faz do caso Schreber. Schreber, ele tem uma paixão e um ódio muito grande pelo psiquiatra dele. E Freud até vai ter uma teoria sobre isso, e ele se sente perseguido pelo psiquiatra dele.
E aí Freud vai dizer assim, que tudo aquilo era um desejo, e aí depois ele tem um problema com Deus precisa reconstruí-lo. E Freud diz assim, numa transferência, ele transfere a figura do pai para o psiquiatra, e a figura do psiquiatra também para Deus. Então, todo esse imbróglio com o pai vai levar ele a ter um problema com o psiquiatra, a odiá-lo e amá-lo, e um problema com Deus, odiá-lo e amá-lo. Então, assim, essa sensação de desamparo sempre se escora na figura do pai. Transferencialmente, todas as vezes que a gente se sente abandonado, o pai está em... O problema que nós enfrentamos na infância com o pai está em foco. Quando você traz isso para o ambiente terapêutico, há uma construção de identidade e de identificação e de transferência com o terapeuta. Então, é possível se discutir artificialmente. E como o paciente sabe que é artificial, por isso que ele precisa saber que todo aquele ambiente é criado para ele, é o ambiente dele, ele se sente seguro em se expressar. Se não ocorre a transferência, o que acontece? Não é análise. Não, mas existe um prazo? Essa é uma pergunta interessante. Por que ela é interessante? Muitos dizem que é a média de 3 meses para que comece a haver uma transferência madura. No entanto, o ato de se escolher o analista já é um processo transferencial. Porque, por exemplo, a pessoa pode fazer a primeira entrevista e falar assim, eu não fui com a cara dele. Pronto. Já tem uma contra-transferência e é uma recusa. Ou o oposto. Assim, eu não fui com a cara, mas eu vou lá. Vou mostrar para ele. Vou mostrar para ele que eu não sou uma pessoa fácil. Eu tinha uma paciente que ela dizia assim, é uma cearense. Ela chegou para mim e falou assim, você nunca vai ser meu terapeuta. Era uma aluna minha, nunca vai ser meu terapeuta. E eu falei assim, olha que tá rolando, brinquei com ela, né? Tá rolando aqui uma transferência, hein? Já tá tendo paixão na cena. E fomos brincando. Foi uma paciente tão assim, a gente já pegou tanto, foi tão interessante a forma como ela se vinculou à clínica e houve essa, não uma contra-transferência minha, mas uma percepção de tudo isso, que quando eu tive que deixá-la, né, foi difícil. Eu continuei atendendo durante um bom tempo por telefone. Então, assim, no momento de escolher, por exemplo, eu tive outro paciente que chegou para mim no finalzinho de muito tempo e falou assim, você lembra o nome do meu pai? Eu falei assim, não falamos sobre esses detalhes, né? Porque eu era um pai que havia abandonado, falávamos muito de outras coisas, falávamos do pai. Aí ele falou assim, Orlando. Quer dizer, ele escolheu um terapeuta que tinha o nome do pai dele. Então, assim, o ato de escolher, de se identificar, já configuraria um certo tipo de transferência. E é o que Lacan vai dizer assim, que o analista é o sujeito suposto saber. Então, quando alguém começa o atendimento, ele supõe que o analista já sabe sobre ele, é um expert. Então, isso já é transferencial. Ele já está transferindo para o analista as soluções do problema dele. Então, isso já faz com que a análise comece a dar certo. Então, todo problema começa a surgir quando se discute. E o analista? Ele transfere? E aí começaram a dizer, não, ele não deve transferir. Qualquer processo de transferência é de adoecimento. Então, quando eles começaram a fazer isso, muitos analistas começaram a ser assépticos, mal cumprimentavam seus pacientes, mal olhavam, mal se tocavam, não trocavam palavras, porque a tendência era isolar a relação para que não houvesse contra-transferência. Só que Freud nunca fez isso. Freud trazia cachorro no consultório, para vocês terem uma ideia. Quando ele percebeu que o paciente era um paciente mais resistente, ele trazia o cachorro dele, deixava o cachorro, porque ele dizia assim que o cachorro amolecia o paciente. Então, Freud tinha essa percepção de chegar no paciente e falar assim, olha, eu te dou mais um mês para você começar a contar seus problemas. Se um mês você não contar, eu não vou te atendo mais. Chegar e tocar na testa e falar assim, pensa agora você vai ver o seu problema. Então, assim, Freud era muito do momento, da busca de uma solução. Então, assim, esse purismo freudiano não é de Freud, é de pessoas que foram interpretando a partir da leitura de Freud. É por isso que é interessante o texto do próprio Freud, onde ele trabalha... que abaixou a luminosidade aqui, pensei que estava desligado. Ele começa a falar assim lá na página... acho que foi na página 100, um pouquinho antes, né? Que foi a aula do dia 4, a gente começou assim, esse fato da transferência logo se revela um elemento de importância insuspeitada,
Por um lado, um instrumento valioso e insubstituível, por outro, uma fonte de sérios perigos. Então, ele já traz aqui essa questão. Olha, a gente tem a ferramenta maravilhosa, vai ajudar, é necessário, e aí vem a sua pergunta. E se não houver transferência? Não tem psicanálise. Pode ter terapia, pode ter outros tipos de terapia. Mas psicanálise só vai acontecer se a transferência começar a acontecer. Tá tudo, como diz tá zicado a coisa aqui hoje. A bateria tá dando problema. Ó. Tá de férias ainda. Hã? Minha bateria está querendo, está precisando de outra, será? Mas tá. PDF, você sabe para cantar, gente? PDF. Qualquer coisa a gente continua a gravação pelo celular. Ainda bem que nós temos celulares, né? Então a gente não passa tanta coisa. Mas tá? Ainda, né? Daqui a pouco. Ó, e tá. Não, mas na verdade ele está reclamando. Não, você vai ver o PDF, né? Não do PDF, né? Mas eu passei para vocês o PDF. O PDF não tem página, mas vai dar uma sexta página. Esse PDF é tudo colorido, né? Isso, esse mesmo. Perfeito. Tá no grupo, você achou? 2, 3, 4. Ele mandou hoje. Isso. Acabei de mandar, pelo WhatsApp. Aqui não está escrito aula de 1º de agosto. Isso, a aula de 1º de agosto que a gente vai começar. No PDF tá. E aí, voltando antes, está essa de 4, que é o de julho, que é o que eu estou comentando. Que é 11 de 15. 11. 11 de 15. Aqui parou, é o cabinho. Bom, então, assim, aí vem essa, voltando à sua pergunta, né? E se não houver transferência? Não tem psicanálise. Então, é por isso que a psicanálise demanda bater papo. O psicanalista percebe quando não existe transferência, quando não acontece? A grande questão é que vai haver transferência. Por exemplo, ele pode perceber que a transferência é negativa. Por exemplo, que o paciente não está tolerando mais ele. E isso ainda é terapêutico. Então, assim, de toda forma, se o analista for perspicaz e aproveitar essa situação, negativa ou positiva, a transferência será boa. Por quê? Porque ela vai levantar situações para ser discutida. Por exemplo, você pega na ficção, aquele caso do Theo, que cuida daquele policial que... Vocês lembram desse caso? Da sessão de terapia? E um policial que atira e ele é um sniper, né? Aí os dois começam a brigar, tem um confronto da cafeteira. Foi a partir daí que eu comecei a ter minha cafeteira, porque na ficção ele fica bravo e quer dar uma cafeteira, fala, não vou comprar, não vou ganhar uma cafeteira, então eu compro, ficou aquela briga toda. E eu falei assim, não vou ficar com a garrafa térmica no meu consultório, não vai ter uma cafeteira. Então, isso é bem antigo, mas eu assisti a série em inglês, né, do Paul. A do Theo eu vi uns trechinhos só. E aquele confronto, aquele conflito, ali mostra a transferência acontecendo e a contra-transferência do analista. Porque o analista está vivendo um problema, está se separando, ele se apaixona, ele começa a contra-transferir com a Laura, que é uma paciente, e nesse processo, a Laura, que é uma border, ela começa a manipular o terapeuta e o outro paciente que eles se encontram. E ela percebe uma forma de manipular, e o terapeuta não percebe, leva para a supervisão, e na supervisão ele não acata o supervisor dele, que fala assim, você precisa parar, você está contra-transferindo, a sua transferência negativa está muito pesada, você não está dando conta. E aí ele enfia os pés pelas mãos. Então aí vem toda essa discussão de que por que o psicanalista precisa de supervisão? A supervisão do seu terapeuta e a supervisão em grupo. Até tem uma coisa que eu vejo acontecer muito hoje em dia, e eu acho muito estranho, porque mas é uma herança da psicologia, da academia da psicologia. Por quê? Muitos psicólogos, o que eles fazem? Eles se formam, fazem sua análise, sua terapia, e eles têm um professor
que não necessariamente é o analista dele, é o professor. Ele precisa de ferramentas, precisa de manejo clínico. O que ele faz? Ele participa de sessões de supervisão, uma supervisão acadêmica. Né? Mas fala, estou com um paciente border, olha, um texto sobre border. É uma aula, é uma supervisão aula. Não era assim que funcionava. A supervisão, de fato, da psicanálise, é o próprio analista do terapeuta, então, meu analista, ao me ouvir, fará a minha supervisão. Então, não é uma supervisão teórica, é a supervisão de como é que eu estou lidando com os meus problemas. É de eu chegar lá e falar, olha, estou com um paciente que eu não tolero ele, ou estou com um paciente, estou apaixonado por esse paciente, ou, sabe, eu resisto, eu cancelo na agenda, e aí o meu analista, porque ele está, com ele eu tenho transferência, e na minha transferência com o meu analista, ele me ajudará a elaborar tudo isso. É diferente. Isso é a supervisão. E aí eu até achei estranho que tinha um grupo que falou assim, porque eu estou pagando... O meu... A frase foi mais ou menos assim, o meu terapeuta, o meu psicanalista, não quer fazer minha supervisão. Eu falei, como assim? É o seu... Você que está em formação... primeiro foi seu terapeuta, seu psicanalista, que fez o encaminhamento para você, apresentando você a uma sociedade psicanalítica, dizendo assim, olha, ele é uma pessoa com condições, habilidade para isso. E aí ele vai delegar a supervisão para alguém? Não, ele faz a supervisão. Então, porque esse analista, ele adquire um grau agora que a gente chama de analista de data, que é o analista que ensina. Ensina a fazer análise como? Analisando. Então, a análise não é ensinada... Vou te ensinar a fazer análise. Não, você é o cobaia do momento. Você começa a elaborar seus fantasmas, seus problemas. Aí você vai atender alguém. Quando você atender alguém, você fala, nossa, estou atendendo meu pai, estou atendendo minha mãe. Nossa, é meu filho que eu estou atendendo aqui. E leva, fala, olha, eu estava atendendo uma pessoa, quase que eu pifei ali. Por quê? Porque era a minha história, né? E aí começa a trazer toda aquela dor. E percebe? Aí você potencializa a sua própria terapia. Então, mas ele fala que você, então você tem que fazer isso, tem que responder assim ou não? Não, vai lidando só... Você vai aprender como você foi lidando ali. Claro que nesse caminho, você está com alguém mais velho, de leitura, de experiência, que você sabe, o que eu deveria fazer? E aí, na conversa, assim, vai acontecer isso. Mas não é uma aula. É diferente, por exemplo, você está lá na supervisão dos seus alunos ali. Aí você vai dizer, olha, você tem que ler fulano de tal, olha, tal autor. É uma supervisão acadêmica. Na supervisão psicanalítica, nós temos o quadro dessa supervisão que eu faço com o meu terapeuta e a do meu grupo. Essa é a supervisão lacaniana, que não é uma visão de um superior, mas é uma visão de um grupo. Tem grupo. Então, você tem o seu analista, mas você não precisa estar preso a ele o tempo todo, porque agora você tem o seu grupo. Mas nada impede que, no momento que a crise é grande, você corra para o seu analista, deve. Né? Porque aí entra a questão, por quanto tempo tem que fazer minha análise? Por quanto tempo eu precisar? Talvez uma vida toda, talvez eu vá espaçar o tempo. Isso não tem uma regra. O grande problema é a gente acomodar o inconsciente em slotzinhos, em caixinhas, como se pudesse caber ali. Não cabe ali. Não forma, essa foi a discussão que Lacan começa a trazer. Quanto tempo de análise? Vai ser 15 minutos, 30 minutos, 50 minutos? Acho que você cabe ali ainda, né? Senão cabe. Como é que tá? Eles estão chegando hoje de viagem, tá? Então, assim, a gente tem que se sentir prestigiado, porque já estão cansados e vieram para cá. Eu falei, não, venham. Tudo bem que eles vieram de um paraíso, né? Eles estavam em Florianópolis, então vieram de um paraíso, tem esse detalhe. Mas ainda assim tem uma estrada, né, no caminho. Mas voltando para o assunto sério, não que o outro não seja, e aí ele, no texto, né, eu não quero escorrer esse texto que a gente, né, vocês vão poder pegar ele na aula toda, mas ele começa assim, essa transferência, como é que funciona essa transferência? Ela é ambivalente. Ó, atitude positiva, afetuosa. Então, eu gosto de estar naquele ambiente, eu gosto de estar com o meu analista, eu gosto de expor o meu problema, ou
também negativa, hostil com o psicanalista. Não vou lá não, vou falar o que com ele hoje? Não, aquele cara é muito chato, pelo amor de Deus. Ela vai, eu até sei o que ele vai falar para mim. Então, esse tipo de relação já é uma relação. Então, ela pode acontecer. Por quê? Porque a figura do meu pai, que está ali, a figura da minha mãe, tudo que está... Né? E aí ele foi falando, ela é positiva, presta-se ótimo serviço, aí ele vai discorrendo sobre isso. Quem coloca isso com o nome técnica psicanalítica é o Freud. E aí eu já vou avançando para a gente chegar naquele ponto que é o nosso tema de hoje, não que a gente esteja... A gente pode buscar aquilo que a gente foi estudando ali. Até aqui, está compreendido? Porque agora ele traz um segundo ponto que a gente pode pensar que é uma nova coisa, ainda é a mesma coisa, que chama de resistência. O que vai acontecer? Muitos pacientes começam a fazer análise e se curam. 1 mês de análise, 6 meses, não sei quanto tempo, o sintoma cessa. Aí fala, olha, o terapeuta é ótimo. Pode ser uma resistência. É tipo assim, não vou mais sintomatizar. Por quê? Porque é a única forma do sintoma sobreviver. Então ele some, ele sai de ação. Então a cura, entre aspas, pode ser uma falsa cura. O não sintomizar é a única forma do sintoma continuar existindo? Não. O sintoma é uma parte nossa. Ele não tem jeito de ele não existir. Nós somos sintoma. O nosso ego, ele empobrece, assim, se o ego empobrece, o sintoma cresce. Se o ego enriquece, o sintoma diminui. É como se eu tiro de um para colocar no outro. Eu não tenho como crescer o ego e crescer o sintoma. Então, por exemplo, quando o paciente vem para o consultório e diz assim, eu estou com insônia, eu estou muito nervoso, eu estou explodindo, ele está descrevendo um sintoma. Ele está descrevendo um comportamento que ele está tendo, que está trazendo desconforto para ele. Então, enquanto esse sintoma for grande, é pouco ego, pouca expressão, é pouco ele. Então, ele é sintoma. Mas no momento em que ele começa a ser apresentado a si mesmo, nessa técnica psicanalítica, começa a sobrar pouca energia para o sintoma dele. Então, se ele fala dele mesmo, das relações com o pai, com a mãe, dos problemas que ele foi tendo, das decepções, das perdas, ele começa a falar dele e assumir isso, ele nem precisa mexer no sintoma, mas sobrou pouca coisa para o sintoma. Então o que vai acontecendo? Ele vai falando muito dele. Só que, observa, o sintoma foi uma construção. Haverá uma resistência para abrir mão do sintoma. Então, nessa economia psíquica, se a relação terapêutica significa abrir mão do sintoma, talvez a pessoa pare de sintomatizar para que o sintoma não seja resolvido. Vai parecer que ele está curado, e aí ele para, eu estou bem, e aí ele volta a estaca zero depois, porque é um processo de resistência. Então, Freud vai dizer assim, não é natural que a pessoa comece a terapia e se cure. Por quê? Porque o sintoma foi uma construção. Então, é natural que a pessoa comece uma terapia e não queira ser curada. É estranho isso, né? Ninguém vai no médico, fala assim, olha, eu estou com enxaqueca e você vai me dar remédio e eu não quero ser curado, me dá um remédio errado. Ninguém faz uma besteira desse tamanho. Mas na parte do sofrimento psíquico, o natural é que as pessoas vão buscar uma cura, mas não querem. Então elas começam a criar resistência, fingir, é inconsciente o processo, mas fingir que está se curando, que o problema está resolvido. Então tudo isso que a gente vai inicialmente achando que foi uma cura, não foi uma cura, é só por um tempo. As pessoas chegam a parar a terapia? Normalmente param. Faz 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu estou bem, estou tranquilo, eu não tenho nem o que falar. Não tem mais assunto para falar com você. Aí para. E isso, na verdade, não é porque se curou. Nem análise aconteceu aí. A análise só vai acontecer no momento que a pessoa chega, análise propriamente dita, no momento que a pessoa chega e fala assim, olha, não tenho o que falar. Opa, agora vamos começar. Vai falar o quê? Qualquer coisa, por mais insignificante que seja. Aí a pessoa começa a trazer, não um problema, mas ela começa a trazer, de fato, ela.
Porque enquanto eu trago o problema, eu estou trazendo sintoma. Eu estou com insônia, é sintoma. Eu estou bravo com alguém, é sintoma. Eu estou querendo pedir demissão do meu trabalho, é sintoma. Eu estou querendo tudo, é sintoma. Eu estou trazendo sintoma. Então eu tenho que fazer. E aí você fala assim, qual seria o caminho adequado? É que a pessoa não precisasse falar dos sintomas. Então a gente sempre instiga. Muitas vezes a pessoa vem com uma demanda, a pessoa chega com um problema e fala, não quero falar do seu problema. Eu falo, estou fazendo o que aqui? Então você ouve, você ajuda a pessoa a se organizar, mas todo esse caminho acaba sendo quase que tratando de um psicótico. O que é tratando de um psicótico? É sendo secretário dele, ajudando ele a organizar as ideias estão embaralhadas, as ideias estão complicadas, e ajudando ele a enxergar. Por quê? Porque ainda não houve a transferência. Quando a transferência começa a acontecer, a resistência vai acontecer, a cura começa a se operar por uma naturalidade. O sintoma perde espaço. Para a psicanálise, a cura é uma coisa natural. Não é buscada, mas é alcançada. Essa frase é de Freud. Né? Não se busca cura em psicanálise, mas a psicanálise cura. Então, quando há a transferência, só de o analisando, se comunicar, falar, já vai meio que se curando. É porque ele vai colocando as coisas no lugar. Vai vivenciando tudo que tem que ser vivido. Pode entrar. Vamos ter que... Nós vamos ter que pegar uma cadeira. Gabriel, posso te explorar, ou você, ou Luciano? Só pega, você pega, mas vai ser pesada para você. Tem dessas das ventinhas aí. Tá tranquilo. Aí para a próxima eu já deixo preparadinha. Tranquilo. Onde for melhor para você. Desculpa, cheguei de viagem. Eu vi. Então, assim, a psicanálise, a busca dela é trazer as coisas ao momento mais primitivo possível para que ela se organize. Em quais relações? Relação com o pai, relação com a mãe. Ela é muito básica. Eu queria entender melhor isso. Quando a pessoa... eu queria entender isso, porque você disse que só depois que não se fala mais dos sintomas é que a análise começaria mesmo. Como análise, isso. Porque aí ela vai falar do quê? Dela e da relação, porque a transferência vai levantar assuntos ligados à dinâmica infantil dela, a dinâmica como ela construiu o outro. Por exemplo, ela vai falar sobre nada, sabe? Besteira, tipo, não, o que aconteceu? Aí começa a borbulhar os pensamentos, por isso que fale-me sobre qualquer coisa, por mais insignificante que seja. Não me omita nada. Então a pessoa chega e começa a falar assim, não tem nada para falar, mas vem aqui um pensamento tão bobo que, não sei, eu pensei, vem na minha cabeça. Uma paciente uma vez, eu pedi para ela falar, brinquei com ela, falei, fala-me o que vier na sua mente. Ela começou a dar risada, eu falei, o que aconteceu? Eu falei, nada a ver. Eu falei, não, compromisso, você vai me contar. Eu pensei em cueca azul. Eu falei, cueca azul? Olha só, nada a ver, né? O assunto era outro assunto. Qual o problema? Cueca azul. Eu disse, mas de onde vem essa cueca azul? Eu falei assim, olha, eu lembrei de uma cueca azul do meu pai que ficava no varal. Cueca azul no varal da sua casa? Mas me conta mais disso. Aí eu falei, eu me lembro de um dia que eu estava chegando da escola e tinha uma cueca azul no varal. Olha, vocês vão ver que a cueca azul não tem nada a ver, ela só foi um gancho para entrar na história. E falou assim, e meu pai tinha um jardim que ele gostava muito, e eu fui e arranquei cada planta do jardim dele. Ele foi arrancando uma por uma. E falou assim, e qual foi a reação do seu pai? Pois é, nenhuma reação. Ele viu, não me falou nada. E aí ela olhou para mim assim, eu acho que eu não sou filha do meu pai. E eu perguntei, mas por que você acha? Se eu fosse filho, ele bateria em mim, ele ficaria bravo. Ele não se via com autoridade de fazer qualquer coisa comigo. Isso eu estava falando com uma mulher de mais de 40 anos de idade. Ela descreve essa cena que ela tinha uns 9 anos. E a partir dessa análise, ela vai para fazer DNA e descobre que não é filho. E isso se resolve. No caso, ela procurou a consulta por uma demanda que nem ela sabia. Ela foi porque ela estava vazia em depressão.
Porque na primeira sessão ela solta. Não foi na primeira. Aí, numa das sessões, que já tinha resolvido o problema, várias dinâmicas tinham acontecido, já estava bem, né? Então, quando ela chega, ela está meio assim, ela era uma professora toda endurecida, enrijecida, tinha que ser professora enrijecida. Aí, de repente, ela já está mais solta, está mais tranquila, e foi no momento que a transferência já estava acontecendo. O que é a transferência? Ela se sentia num lugar seguro, onde ela podia falar, onde ela não seria julgada. Aí entra uma coisa que a gente vai estudar no futuro, que é chamada de ética psicanalítica. Se o psicanalista tiver a ética dele no consultório, ele impede que a análise seja construída. Essa é a crítica que eu tenho feito muito a esse grupo de psicanalistas que se posicionam politicamente, que se posicionam em questão de ideologia. Tudo. O analista está longe disso. Ele pode ter sua postura política, ideológica, tem que ter, ele é um ser humano, é um cidadão, mas ele precisa, diante do seu paciente, não abrir mão disso. Por quê? Porque a ética é o desejo do analisando. Então, quando o analisando chega, ele não será julgado, ele não será constrangido, não vai ser bloqueado, a culpa foge de cena, porque daí é outro engodo, se a culpa foge de cena, então a psicanálise tolera tudo. Não. O campo é transferencial, o ambiente é transferencial. Então, é a mente dele que está ali. Então, nesse contexto, aí entra isso, Gabriel. Nesse contexto que ela estava livre, ela falou assim, me veio na mente cueca azul. E de uma cueca azul surge um sofrimento dela, porque esse é o fenômeno do histérico. Na histeria, as coisas em si, elas não precisam ter algum sentido, elas precisam estar ali. Então, por exemplo, um histérico pode perder a voz, ficar afônico, mas falar, porque enforcaram ele, e é porque talvez naquele dia alguém gritou, a cena acontece, uma outra pessoa está gritando lá no outro canto, e fica montado dentro dele, isso é um caso que eu li da literatura de um terapeuta colocando que uma pessoa gritou e ficou assim, como se naquele dia aquela menina não tivesse gritado, a mãe não teria sido agredida. Então, fica repetindo um sinal. O grande problema é que no histérico você não tem aquela consonância, a consonância corporal, por exemplo, de quando você fala que a pessoa está somatizando, né? Meu corpo está consertando. Na histeria, o corpo não conserta nada, é simbólico. Carrega uma história, então precisa da história. Por isso a cueca azul estava como um símbolo de um momento. Só destacou. Foi o gatilho. Foi o gatilho. A partir... Então, sempre tem um histérico, sempre tem gatilho. Sempre terá um simbólico. É porque se a gente joga como gatilho, toda vez que ele vê aquilo, dispara. Mas o simbólico, aquilo está ali. Ele não precisa disparar. Talvez ele nunca dispare. Mas ele está ali como um símbolo. Ou seja, algo... É aquilo que no sonho, quando vem no sonho, é o mais insignificante. Mas que destoa. Por exemplo, você tá sonhando que você está no deserto, de repente você olha ali, tem um McDonald's. O que está fazendo um McDonald's no deserto? Pegando o exemplo mais besta possível, algo que não tem nada a ver, né? Só para a gente... Eu queria voltar um pouco antes, quando você falava do paciente trazendo sintoma. E quando o paciente não traz sintoma? Ele é um sintoma, então ele vai te trazer um sintoma. Talvez ele traga o sintoma como... E quando o paciente não tem queixa? Não, mas ele procurou, então ele tem uma demanda. Ele vai ter uma demanda. Mas o que é importante? Ele falar dessa infância, do pai e da mãe, ou do sintoma do momento? Não tem o que é importante. Mas por que é importante então, ele falar. O sintoma tem que sair para começar a análise? Não, ele não tem que sair. Não? É porque enquanto o sintoma está forte, tem pouco ego. Você tem ego e sintoma. O sintoma é um outro corpo. O sintoma é um recurso que nós criamos para que o ego dê conta de subsistir, assim, lá em aquele texto de 1926, Inibição, Sintoma e Angústia, ele fala disso. Você empobrece o ego, existe uma demanda pulsional muito grande, muito grande, uma pulsão, né, de vida e de morte, está pulsando. Essa demanda, o ego não dá conta dela. Por que não dá conta? Pelos bloqueios que ele foi criando. Ou porque existe um desejo que não pode ser reconhecido, ou valores que não podem ser acatados, ou a realidade não permite, quer dizer, as três esferas que exigem do ego. Então, esse ego, tendo que sobreviver em tudo isso, o que ele faz? Ele cria um rastilho.
Sabe, você vai para o exército, o cara que tem mina, ele pega, joga, manda um veículo, alguma coisa, para passar naquele terreno de mina, para as minas explodirem. Ou boi de piranha, que você coloca um boi no rio, machucado, as piranhas atacam esse boi, né, e o gado pode passar com tranquilidade. Então você tem um fake, um outro que não é você. Então toda essa demanda, angústia, problema, vai em cima daquilo que você criou como se fosse você. Automaticamente você tem expressão de ego, mas é pequena. Então o sintoma é forte, esse sintoma pode ser, bom, num campo histérico eu tenho uma dor, corpo, conversão, ou eu tenho um acting out, uma atuação, um papel. Eu vou desempenhar um papel. Ou posso deslocar, olha a figura das fobias. Desloco para o objeto, para a aranha, hoje a gente estava vendo na supervisão, né, pessoa, uma aranha, uma altura, um elevador, carro, sair na rua. Então tem todo esse processo que eu vou deslocando, e são formas, ou eu posso controlar. Organizo as coisas, acomodo, mantenho limpeza. Se eu me sinto sujo, o problema é sujeira, eu começo a ser muito limpinho, eu lavo muito a mão. Mas é sempre no campo do que limpeza é essa, não é necessariamente a limpeza, pode ser a limpeza moral. Se eu me sinto inseguro, aí eu tenho que trancar várias vezes a porta, eu crio um mecanismo. Enquanto a minha mente, por isso que eu estou chamando de rastilho, né, que eu chamo de rabo de lagartixa, onde todo o movimento da psique vai, automaticamente o ego fica livre. Então você tem aquele respiro. Só que começou a acontecer, o sintoma cresce, porque a demanda vai toda para ele, e começa a sobrar pouco lugar para expressão. Enquanto está meio a meio, enquanto está adequado, tudo bem, você tem um sintoma e você tem um ego que sobrevive. O problema é quando o sintoma começa a crescer, porque a demanda pulsional é grande, quanto mais pulsão eu estou tendo, mais demanda, mais contra-investimento, que é a palavra que ele usa aqui, a questão do contra-investimento que eu começo a ter, aí automaticamente o sintoma cresce. Olha como ele começa a colocar isso no iniciozinho, lá na aula de 1º de agosto, resistência. Ao mencionar a resistência, chegamos à segunda parte, a mais importante da nossa tarefa. Aí ele faz uma recapitulaçãozinha, só para entrar nesse ponto que vocês estão colocando. O eu, o ego, se protege da irrupção de elementos indesejáveis do id, inconsciente e reprimido, como? Mediante contra-investimento. Então, existe um investimento excessivo, né, do id, dos meus desejos. Então, automaticamente, o que o ego faz? Ele constrói, que é a figura do sintoma, um contra-investimento para segurar. Então, ele é reprimido mediante contra-investimento, que tem de permanecer intacto para o seu funcionamento normal. É como se você neutralizasse as forças. Então, você tem muito problema de demanda pulsional, você cria um problema do mesmo tamanho para segurar. Só que quando você faz isso, é o que Freud coloca na questão do quantum de energia psíquica. Não é tipo assim, quanto mais eu uso, mais eu tenho. Eu tenho energia psíquica. Se eu usar ela toda, não sobra. Não é igual, você vai na academia, pegou 100 quilos, joia, agora você está levantando 110 quilos, e o seu músculo vai dando conta. Não. Se você tem uma quantidade de energia, você só vai ter que dividir por mais coisas. Então, se você está tendo que lutar contra um investimento emocional, que é chamado na versão standard, é chamado de catexia, aqui vocês estão vendo como investimento e contra-investimento. Na outra versão antiga, vocês vão ver como catexia ou anticatexia. Então, esse processo de catexia ou anticatexia nada mais é do que alguma coisa da minha vida precisa não ser visto. Entender o problema? Eu guardo o segredo de mim mesmo. É por isso que as pessoas que vêm para análise precisam falar sobre qualquer coisa. Por quê? Porque a gente, que é o nosso próximo texto que a gente vai estudar a partir de setembro, é a psicopatologia do cotidiano. Nossa mente é extremamente expressiva. Não tem jeito da gente não expressar através até dos atos falhos, dos esquecimentos, dos lapsos de memória. Tudo nos conta de alguma coisa. Tudo carrega um significado. Tudo por um motivo. Sim, tudo por um motivo. Então, nessa organização psíquica, onde nada é sem querer, então, quando a pessoa começa a se esquecer, ou quando ela começa a abandonar, ela está indo num processo de contra-investir. Ela está fazendo esse caminho.
Então, Orlando, aqui, substituindo catexia e contra-catexia... Investimento. Investimento e contra-investimento. Contra-investimento. Isso. Não, pode, está na mão de vocês. Então, se quiserem abrir janela... Então, a balança, o grande desgaste inconsciente é equilibrar essa balança. Porque o desgaste aconteceu porque na equilibração, como é que a psique fez? Bom, é mais ou menos assim. Eu sofro uma cena que me traumatiza. Eu vivencio uma cena que eu não posso absorver. Eu entendo na minha organização psíquica, eu não posso absorver isso. Né? Um luto, uma perda de status, alguma coisa aconteceu. Um estresse. Sim, qualquer coisa que a gente vai chamar de traumático. É que a palavra traumático não qualifica tudo, mas vamos usar ela para uma falta de uma outra. Então, para eu lidar com aquilo, inicialmente, o primeiro momento que eu tenho que lidar é recalcando. Então, o que é o recalcar? Eu escondo. De quem? De mim mesmo. Só que aquilo que eu escondo não é da natureza dele estar escondido. Entenderam? É como, por exemplo, eu gosto da ilustração da bola, né? Você pega a bola, você põe, aqui tem ar, você põe na água, ele vai ficar acima da água. Não, mas eu quero que seja debaixo da água, então eu tenho que ficar segurando. E se eu fico segurando, eu gasto energia. A mão vai ter que ficar lá segurando. Então eu não tenho mais duas mãos para viver. Uma está segurando a bola e a outra eu vou viver. Entenderam? Essa economia que a gente começa a fazer. Então, quando a pessoa começa, a bola aumenta muito, uma mão só talvez não dê para segurar. Duas mãos. Aí sobrou o quê para ela viver? Então, ela começa a viver em torno do problema. Isso que é o contra-investimento ligado ao investimento. O que é o investimento? A bola não é daqui, ela não pode ser recalcada. Ela não pode viver presa. Ela tem ar dentro. Não, mas eu não quero, eu não posso. Por quê? Por motivos da minha história. Por contra-investimento, porque dói muito, porque os meus valores não permitem. Quer dizer, alguma coisa acontece em torno disso. Então, essa luta é adoecimento. Então, as pessoas começam a adoecer por conta disso. Elas não têm vida. E como elas podem adoecer? É o que Freud colocou como os caminhos do afeto. Eu posso adoecer deslocando o afeto para alguma outra coisa. Então, eu tenho um problema com o meu pai, mas eu não posso ter um problema com o meu pai porque eu amo meu pai. Eu tenho que conviver com ele. Então, eu posso ter um problema com o chefe. Ou eu posso ter um problema com o cachorro. Ou eu posso ter um problema com o time do meu pai. Eu não posso ouvir falar de futebol. Ou, por exemplo, a cidade onde ele nasceu, e eu até esqueço onde ele nasceu, não piso naquela cidade. Então, desde que eu não piso naquela cidade, eu estou livre do problema. Então, a mão que está segurando a bola é essa mão que fala, não pisa naquela cidade. Só que eu perco a história. Porque se eu não perder a história, eu volto, eu falo, opa, pera um pouquinho. Aí eu recuperei a lembrança. Não, eu tenho que perder essa lembrança. Eu perco a conexão. Aí vira um sintoma. Isso é que é o sintoma. Quando a pessoa vem para o divã, é natural, aí entra o ponto da resistência, é natural que a minha psique, que construiu tudo isso, ela não me deixe descobrir. Então eu preciso, para compreender essa teoria freudiana, me dividir como eu brigando comigo mesmo. Eu escondendo alguma coisa de mim mesmo. Então, como se eu fosse uma outra pessoa. Fica fácil a gente localizar isso na loucura. O louco faz isso. O louco briga com ele. Esses dias antes eu estava andando assim, eu estava indo ali para conhecer uns condomínios ali para a Zona Sul. Aí tinha um rapaz que faz, gesticula e fala que eu olhei, estava minha cunhada, estava no carro da minha cunhada, minha esposa. Falei assim, será que ele está doido? Estava louquinho. Não sei se ele tinha fumado um crack, sabe? Era uma pessoa assim que você via, que é uma pessoa de rua, assim, completamente transtornado, conversando, brigando com ele. Então, essa situação, que a gente vê que é um estereótipo, uma apresentação da psique, acontece conosco todo dia. É porque a gente coordena as coisas, a gente se organiza. Então, qual é a diferença do louco, com todo o respeito ao louco, mas é psicótico, qual é a diferença dele para o neurótico? Organização. Nós organizamos nossa psique. A gente anula, se esquece, defende. E essas pessoas que estão adoecidas, elas estão desorganizadas. Então, os clientes que você atende
não no CAPS, no CREAS, ali naquele caminho, eles estão desorganizados. E nessa desorganização, talvez eles não estejam nem presentes. Estão no passado, numa outra história, num outro momento, numa incapacidade, num delírio. Tudo isso começa a acontecer. Entenderam? Então, isso é resistência. Então, o que vai acontecer? Você lida com resistência o tempo todo no seu trabalho. Esses primeiros meses, aconteceu uma situação com uma pessoa que eu atendo. Não sei, eu passei muito mal, nunca tinha acontecido isso, na verdade. Nunca tinha levado meu trabalho para casa. Mas, assim, essa pessoa era uma pessoa, assim, sabe aquela família que é muito complexa? Muito, muito, muito. E, assim, eu atendo, a minha amiga atende a mãe e eu atendo o filho. E esses 2 irmãos são 2 mães, assim, um deles aquele que ele bate no irmão. São 2 irmãos adultos. E ele bate no irmão. O irmão, sabe, assim, ele deixa acontecer tudo. Ele não que ele não consiga, mas não sei o motivo ainda, mas ele não consegue reagir. E isso o irmão se tornou o pai da mãe e do próprio irmão. E a mãe, logicamente, é uma pessoa totalmente doente, porque todos são doentes ali, e ela não consegue também assumir o papel de mãe. Aí ela traz para a gente, ela quer que nós assumamos esse papel. Então, vai chamar a polícia, porque chama a polícia. Se seu filho está dirigindo o seu outro filho, você tem que chamar a polícia, nós não somos polícia. E ela, não vou fazer isso, vou fazer isso. E assim, teve uma situação, e nesse dia, por algum motivo, ela passou o telefone para mim. E eu fiz o atendimento para ela no telefone, mas assim, foi um atendimento tão difícil que eu fui uma sexta-feira, que eu fui para casa assim, muito mal. Nossa, foi assim, ela conseguiu tirar todas as minhas energias. E eu passei um final de semana, uma sexta-feira, muito, muito mal. Mas no sábado, eu comecei a refletir, comecei a pensar, não, isso não é meu. Aí eu comecei a pensar, nossa, será que tem uma transferência? Não sei. Aí eu comecei a pensar... É uma contra-transferência, mas olha o que você fez, você já deu conta de escapar dela. Sim. E aí, só que a partir daí, eu me fortaleci. Aí eu consigo hoje lidar com a situação dela e com a dos outros, sem me afetar. Porque naquele momento, nesse final de semana, foi muito ruim para mim, mas eu fiz essa reflexão na noite inteira, no sábado. Falei, não, por que eu fiquei tão mal com a situação dela? Não é meu. É o problema dela, esse problema é dela. Então, mas observa, dentro dessa percepção de transferência, não é seu, mas se tocou em você, algo seu estava ali. Então, é isso que foi levantado. Esse é o caminho. Eu não sei. Você fez uma autoanálise. Talvez eu nunca tenha parado para fazer isso. Não sei se o curso me fez, não sei. Mas sei que naquele momento eu consegui trazer isso, assim, essa situação, e comecei eu fazer uma reflexão de mim mesma. Por que isso me atingiu? É isso que é feito no que eu estava falando do processo da supervisão. Na supervisão é isso que se faz. Porque aí você mexeu comigo. Houve um processo de transferência. Não, mas que bom que você percebeu. Não, para ela, fiz atendimento normal, tentei me segurar, mas depois do final do meu expediente, eu realmente guardei comigo. Eu não podia trazer esse problema para outras pessoas na minha casa. Então, era meu também esse situação. É terrível quando acontece o oposto disso também. Tipo assim, você... Um dia eu estava com a minha filha, ensinando ela a fazer tarefa de casa, e tipo assim, não era isso, mas 2 mais 2 é quanto? Ela... Quanto é 2 mais 2? Não é possível, bati a mão na mesa. Sabe a coisa besta? Eu estourei. Minha mesa era de madeira. Mas se presta atenção. Fiquei nervoso. Trabalhava na promotoria. Pega um processo para intimar a pessoa, começa a ler o processo. Era um homem que, fazendo exatamente o que eu fiz,
O filho, ele estava separado, então o menino estava com ele nesse final de semana. Ele deu um tapa na mesa, a mesa explodiu, era vidro. O menino entrou em desespero, teve uma crise, teve que ir para o hospital. O homem foi processado, a mulher não queria mais deixar. Entenderam o caos? E eu tinha que chamar agora esse homem para propor uma medida alternativa para ele, mediar a situação. Eu falei, gente, podia ser eu. Porque eu fiz o que ele fez, eu fiz. Eu fiquei com raiva e dei um tapa, nunca mais fiz isso. Minha filha, a Andresa, devia ter na época, acho uns 5, 6 aninhos ela tinha, né? Eu estava na pré-escola. Quer dizer, quando você faz o oposto também, quer dizer, você está vivendo uma cena e você vai atender alguém que está passando exatamente pelo que você está passando. Aí entra essa percepção da humanidade do terapeuta. Porque é possível. Tenta imaginar, você acaba de brigar com seu esposo, discutiu uma coisa besta, e chega uma pessoa para você trabalhar um processo de ajudar ela a elaborar um problema com o esposo. Como é que você vai lidar com isso? Você vai lidar sabendo que você talvez tenha que terminar a sessão, ligar para o seu analista, olha, eu estou precisando bater um papo com você. Você ia falar alguma coisa? No caso, ela viu essa cena e aí, então, não precisa ela gostar da pessoa para ter essa transferência. Não. Então, tudo é transferencial. É uma demanda dela. É algo nela, se viu naquela cena para poder transferir. É isso. É. Eu mandei para vocês, quem está na supervisão, só que é a Marluce, Adriano... Eu posso não, mas você... Hã? Eu posso retomar? Você está na supervisão, eu não tirei você de lá. Você não tirou? Você está proibido? Está suspensa. Está suspensa? Tá, não. Mas, Adriano, você está lá, não está, Adriano? Eu não coloquei você na supervisão? Que gostoso. Tá bom, eu... Vocês viram o vídeo que eu coloquei lá vocês logo vão estar, tá? Mas o vídeo aquele que a gente falou até hoje das caravelas? Sim. Quer dizer, há uma teoria de que os índios, as caravelas ficaram na costa, né, e os índios não identificavam ela, porque eles não tinham uma imagem para isso. Então, assim, tudo é transferencial. Você só... E você fala, mas Ronald está em Freud? Não, você está na teoria dele, quando ele diz assim, a cena de um trauma não nasceu no trauma. A dor de um trauma não nasceu no trauma, ela é anterior. Então, por exemplo, se uma pessoa começa a ter um sintoma, esse sintoma é uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça, um dia foi real. Foi uma dor de cabeça de verdade. Bateu a cabeça, teve uma enxaqueca causada pelo próprio corpo, uma gripe. Aquela dor aconteceu no corpo. Agora, utiliza-se essa dor existente para uma outra cena. Quer dizer, a nossa psique não constrói dores, ela aproveita dores que existem, que é a mesma perspectiva do sonho. A ansiedade, sim. Exatamente. A imagem ou do nascimento, alguma coisa. Sentiu no nascimento, você... Exatamente. Perfeito. Mas, por exemplo, uma pessoa, ela traz a queixa de um trauma. De uma situação traumática que ela viveu. Então, e ela, a todo momento, ela faz questão de lembrar desse trauma, que esse trauma é o que está influenciando. Se ela lembra, a gente já sabe que esse não é o problema. Se ela lembra do trauma? Ele não é o trauma. Porque o trauma só me faz sofrer porque ele não está ali. É a impressão que eu tive, que não é identificado. Não é identificado. Ele está precisando dizer que é aquilo, porque a gente sai buscando uma explicação. Mas se fosse aquilo, estaria resolvido. Na verdade, ele está fantasiando. Está fantasiando. Está fantasiando. Precisa fantasiar porque não tem outra coisa. E a imagem que ele está pegando... Ali, toca. É o afeto. Que isso é aquela cabeça que fala, né? Que é anterior a esse acontecimento. É anterior. A imagem, a cor é anterior. É aquela história, o buraco é mais embaixo. Muito. Vai acabando. Exatamente. É por isso que não há uma saída. Essa é a saída, resolva a vida. Não. Quando... Aí vem, o ato de contar de um trauma pode ser sintoma. É mais ou menos assim.
Qual é o sentido dela se ela não tiver esse problema? Qual é o sentido da vida dela? Será que ela atinge o vazio? Porque tem pessoas que, se você tirar o problema, sobra o quê? Porque a pessoa vive um problema. Tirou, resolveu tudo. E aí, o que é a pessoa? Não, é mais ou menos isso. Você falou que o ato de contar o trauma É o próprio sintoma. Vai ser o próprio sintoma. Porque se eu dou conta de lembrar, ele não está mais reprimido. Porque o que dói, lembra? É a bola que segura e ela está longe da minha visão psíquica. Então, se ela está longe, eu não consigo contar. A pessoa... Mas o que você diz que é aquilo lá, porque o meu trauma é isso, não é? Não. É só o sintoma. E a pessoa coloca, eu sou por causa disso. Por causa disso. Porque se fosse aquilo, está tudo resolvido, eu tenho a saída. Exatamente. Se fosse aquilo, é perfeito. Olha como é que ele coloca aqui. Quanto mais pressionado se sente o ego, tanto mais convulsivamente persevera. Entenderam? Quanto mais pressionado se sente o ego, mais convulsivamente persevera. Como que angustiado. Angustiado é ansioso. Tá? Angustiado. Nesses contra-investimentos, a fim de proteger de outras irrupções a sua parte restante. Por que é que nós temos a angústia? Para proteger a parte que não está angustiada. Então, eu crio aquele furdunço, aquele rolo todo, aquele sofrimento. Porque enquanto eu tiver isso, aquilo que eu não posso mexer, fica quietinho ali. Então, aí, na análise, a pessoa precisará chegar ao ponto de não ter o que falar. E aí é que começa. Né? Quando chega a esse ponto, as coisas começam a se organizar. Porque daí você toca na dor. Só que, lembra, é o que ele vai falar daqui a pouquinho, você está tocando numa solução, ele vai fazer de tudo para correr disso. Porque enquanto ele está falando só do sintoma. Exatamente. Está desviando o assunto. Exato, desviando o assunto. O tempo todo. Isso que tem que falar e descobrir. E aí vai escapar. Isso. É tipo, você vai falar o nome de uma pessoa, solta outro nome. Vai falar de uma coisa, fala de outra coisa. Esse ato falho, é por isso que a atenção do analista ela é flutuante. É por isso que é importante que é por isso que a frase que eu brinco é assim: na análise, o papo é papo de dois bêbados. Porque você fala uma coisa, virou outra coisa. Mas por que a gente chegou nesse assunto? Porque tinha que chegar. Sem técnica, a gente não consegue se autoanalisar, né? Porque você automaticamente se bloqueia. Você faz. Porque eu notei que eu escutei muitos atos relacionados à cidade de Fortaleza. Eu ia falar com a Iriarte ou com qualquer pessoa, só da cidade de Fortaleza. Não, mas não é Fortaleza, era outro estado, mas toda hora parecia que... Isso é um ato falho, né? É um ato falho. Quando você troca palavras. Tá ligado com alguma coisa. Sim. Há algum incômodo acontecendo que está tentando vir. Só que também tem um detalhe. Isso vocês vão estudar em setembro, hein? O Freud percebeu que aquilo que eu esqueço não é o problema. Isso é só para dar um degusto para vocês desse ponto. É tipo assim, eu ia falar o nome, do Luciano, aí eu esqueço o nome do Luciano. Aí a gente fala, eu estou com um problema com o Luciano. Não. O que eu estava pensando quando eu fui falar o nome do Luciano? Entendeu? Alguma coisa estava passando pelo meu afeto, pelas minhas lembranças, alguma coisa, e naquele momento eu embolei no nome do Luciano. Freud descobriu isso, por exemplo, ele estava de férias, então ele queria descansar, ele falou para a esposa, vou descansar, não quero mexer com o trabalho, e ele vê uma coisa acontecendo com os turcos lá, e ele começa a pensar sobre aquilo. E aí o que acontece? Como ele começa a pensar, a teorizar, ele começa a trabalhar. Então quando ele vai fazer, ele esquece. Aí ele começa, por que eu estou esquecendo o nome? Ele esquece o nome de um pintor. E ele fala, mas por que eu esqueci? Aí ele fica encucado, tentando lembrar do nome do pintor. Aí ele esquece do problema.
Como ele está fazendo experimento com ele mesmo, ele escreve sobre isso, aí ele fala, espera um pouquinho, quando eu me esqueci o nome do pintor, o que eu estava falando? Fala, eu estava falando do problema dos trucos. Aí ele consegue colocar as coisas no devido lugar. Então, o que acontece? Aí entra aqui o Adriano falou, muito da fantasia que as pessoas trazem, elas são só engodo. Elas estão ali para fantasiar. Porque enquanto você presta atenção naquilo, ninguém lida com o verdadeiro problema, que é o paciente identificado. Numa família, você tem sempre aquele problemático, o ovelha negra. Então, enquanto existe o ovelha negra, você mata a ovelha negra, você cai de pau em cima da ovelha, fala mal, aí ninguém vê o problema da família. Por quê? Porque a ovelha negra está ali. No caso desse problema de Freud, é porque ele se condicionou que ele foi para férias. Então, no momento que ele começou a trabalhar, ele esqueceu porque ele fugiu da foi uma defesa dele. Então, o fato de ele ficar pensando na outra coisa, ele deixou de trabalhar. Exatamente. E aí ele escreve o texto, que é o Psicopatologia do Cotidiano, onde ele não analisa nenhum paciente. Ele analisa coisas cotidianas. Tipo assim, ele está na mesa dele e ele é extremamente cuidadoso, ele quebra um objeto. Ele fala, como é que eu quebrei um objeto? Nada, ele derruba um objeto no chão. Aí ele, mas por que eu quebrei esse objeto? E ele fica assim, eu sou cuidadoso e tal. Aí ele fala, o que aconteceu antes? Ele não lembrava. Aí fala, antes minha irmã me visitou. Aí ele fala assim, que a irmã dele olhou e falou, nossa, que objeto feio. A irmã dele tinha reparado que era feio. Aí passa um tempinho, o que ele faz? Sem querer, querendo, ele derruba e quebra. Então ele vai analisando essas situações. Só para a gente enriquecer esse ponto de que a nossa psique, ela é muito coerente. A gente sofre exatamente pela eficiência dela. Olha como ele vai colocando. Quanto mais pressionado o olho se sente, tanto mais compulsivamente persevera. Como que é angustiado nesse contra-investimento, a fim de proteger-se de outras irrupções de sua parte restante. Tem um outro texto onde ele diz assim que há situações que é melhor que você não livre o seu paciente do sintoma, porque se você livra ele do sintoma, ele cria um pior. Tem esse detalhe ainda. Quer dizer, aí vem o que você colocou, Marluce. Acho que foi você que colocou aqui da esperteza, a percepção do analista em ver a contra-transferência, a transferência acontecendo. Porque muitas vezes você percebe, espera um pouquinho, se a gente conseguir resolver isso e não chegamos ainda à solução, vai surgir um novo problema. Quer dizer, você está começando a se aproximar de uma saída e ela vai embora, vai surgir uma outra. Pior ainda. Freud percebe que muitos pacientes, ele ia, tratava do paciente, ele curava, depois voltava no mês seguinte muito pior do que estava. Mas essa tendência defensiva não condiz absolutamente com os propósitos do nosso tratamento. Queremos, pelo contrário, que o ego, o eu, encorajado pela certeza de nossa ajuda, ouse passar ao ataque a fim de reconquistar o que foi perdido. Nisso percebemos a intensidade desses contra-investimentos como resistência ao nosso trabalho. Entendeu? O próprio sujeito começa a brigar com a gente porque não quer ser curado. O ego recua assustado diante desses impedimentos que parecem perigosos e ameaçam gerar desprazer. Então, vai para a sessão, fala de problemas, vai para casa, tem pesadelo. Não vou mais para nada. Eu não quero falar disso. O desaparecimento do sintoma, ela seria uma resistência. É uma resistência. É nesse sentido que as outras terapias não analíticas podem simplesmente estar lidando com o superficial. Então, é nesse sentido que a psicanálise destoa da psicologia positiva, dessa perspectiva... Da própria psicoterapia. Sim, da psicoterapia não analítica. Porque você resolve um problema. A pessoa está... Freud fala assim, você não pode desensibilizar uma pessoa, por exemplo, ele tem medo de aranha. Vamos desensibilizar. Como? Hoje você desenha uma aranha, amanhã a gente pega uma aranha de plástico, daqui a pouco você não tem mais medo de aranha. Se você fizer isso, amanhã ele não está com medo de aranha mais, mas talvez ele esteja com medo de sair da rua. Eu me lembro de uma paciente minha, que ela vai para terapia, vai para hipnose, aí entra a questão da hipnose, vai para hipnose, ela tem um problema com o sonho.
o hipnoterapeuta queima o sonho dela, tem uma técnica que a gente utiliza para isso, onde você traz o sonho, transforma ele numa fotografia, a pessoa queima essa fotografia, a pessoa não sonha mais com aquilo. Foi perfeito, ela não teve mais pesadelo. O pesadelo era um elefante pisava na cabeça do filho dela, ela acordava em desespero vendo o filho morrendo. Queimou, não teve mais isso. Não saía mais de casa com fobia de água. Ela começou a ter sensação de que debaixo da cama, olha a loucura, debaixo da cama dela tinha uma baleia. O marido dela tinha que, todo dia antes de dormir, olhar para ver se a baleia não estava debaixo da cama. Loucura já, né? Ela não entrava na piscina da casa dela, de lugar nenhum, porque ela tinha medo da água. Ela só tomava banho de água corrente para mergulhar. E o que a gente foi depois percebendo? Aquele sonho de um elefante pisando sobre a cabeça virou uma baleia que agora abraçava ela, mergulhava ela. Era a mãe. Todo o processo era com a mãe. Toda a vivência. Resolveu um problema, virou um problema muito maior. Porque quando vai mudando o sintoma, está querendo ainda, quando vai colocando outro sintoma, porque ainda está querendo esconder. Porque não resolveu isso, não resolveu o problema. É mais ou menos assim. O livro segurava a bola. Bom, eu tirei o livro, mas agora a bola vai. Não pode não, então põe outro livro. Aí vai sempre inventando o sintoma, não inventando. Porque a bola não pode vir para fora. Exato. Então, o que a psicanálise faz? Ela permite que você possa deixar a bola vir. Mas a bola só virá se ela não for julgada. Não houver uma pressão. E aí, por isso que na análise a culpa é retirada, o certo e errado não existe. Não é para permitir, não existe, então você pode falar, não. É para que você dê conta de entender o que você desejou. Inclusive para estar livre de dizer, eu desejei isso, você desejou que seu pai morresse. Você, nossa, mas eu amo meu pai. Pois é, mas você era uma criança, então. Essa criança disse para sua criança, olha, tudo bem, você desejou, mas ele não vai morrer. O caso do pequeno Hans foi esse. Você quer que o papai morra? O pequeno Hans quer. O papai não vai morrer. Pronto, acabou o sintoma dele. Ele estava com medo do pai morrer. E ele foi culpado. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, é possível chegar nessa bola assim, extremamente rápido? Pois ela está reprimida. Ela está recalcada. Ou pelo menos você perceber ela. O analista, sim. Sabe por que eu falo isso? Porque essa semana eu estava atendendo um garoto das tentativas de suicídio e ficou muito assim, ele é todo rebelde, todo tatuado, assim, que eu sou isso, que eu fui maconha, sei lá, porque eu moro na Inglaterra, há 14 anos. E foi com a técnica dos desenhos, tá? E aquele desenho espetacular. Espetacular. E aí foi, não sei o que lá, e ele foi uns 45 minutos. Eu não lembro bem exatamente o que eu perguntei para ele, alguma coisa de futuro. Ele falou assim, uma coisa que ele desejaria, ele falou assim, eu queria ter o tamanho. E a mãe, eu vi na história, e ele não disse isso, eu vi na história que a mãe deixou ele com o pai quando ele tinha 2 anos. Então, provavelmente a bola é esse abandono do momento. Abandono. Mas chegou muito rápido, entendeu? É isso que eu tô querendo então, dizer. mas chegou para você. Pra você. Ele não teve essa percepção, talvez. Tá, mas aparece rápido. Sim, para o terapeuta, sim. E aí tem a minha dúvida, que foi uma briga que eu tive com a minha supervisora, uma briga, discussão. Eu posso dizer isso? Não. É isso que eu ia perguntar Não. também, se eu posso dizer. Não, dá indício, sim. Levá-lo a perceber isso, sim. Por exemplo, a Ajudá-lo. história do trauma. Eu Sim, posso mas dizer eu sim, posso- para paciente que aquilo não é trauma? Freud chama isso de análise selvagem. Não, olha só. O nome é análise selvagem. Você começa a fazer uso. Porque ela fez Isso. todo um raciocínio, umas 3 sessões, mais ou menos. Ela fez todo esse raciocínio, tipo, minha mãe é forte, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Eu falei, me conta mais da sua mãe. Ela foi contando a história da mãe dela. Enfim, a mãe dela teve um marido que abandonou, e aí ela deu conta da família, trabalhou, então assim, ela se vê na mãe. E ela só tem uma sequência de relacionamentos. Qual a idade? Essa é uma moça. de Ah, tá 30 e bom. poucos anos. Ah, o quê?
Aí eu dei esse, entendeu? Falei assim, você percebe que você se parece com a sua mãe? Eu repeti, porque ela disse, eu me pareço com a minha mãe. Eu falei, nisso também? E aí ela desabou chorando. Sim. Você Tá certo. Tá perfeito. Tá perfeito. Não, tá perfeito. Mas você percebe, são duas situações. Você, analista, vai teorizar rápido. Isso Freud coloca, você precisa ter uma teoria, até sob risco de errar. E você vai ter que administrar, se você falar, vai levar ela a uma insight, uma percepção, ou vai simplesmente recrudescer, endurecer mais ainda ela. Então, por exemplo, Freud diz assim, você tem que dizer o que você deduziu. E aí a pergunta que é feita para ele é assim, e aí, se o paciente não aceitar? Isso é com ele, não é mais com você. É porque às vezes a gente ouve a aula assim, dá a impressão de que ele tem que chegar tudo muito sozinho. Não. Você vai trazendo. Então você vai. Agora, o que você não pode, parece que a prudência está em que isso não seja algo em que você interdita ele como dono da vida dele. Tipo assim, olha, tipo um cartomante. Seu problema é esse. Não, isso não é. Aí que ele vai fazer? Ele vai te acatar ou não? Não. Mas fazer o que? Você induziu ele, você sugeriu. Você percebe? Você disse que... eu interpretei e disse o que parecia do que ela estava dizendo. Né? Tudo dentro da perspectiva dela. Esse é o caminho. Você só fez esse trabalho lateral, paralelo. Esse é o caminho. Aí você só vai ter que perceber se isso levou ela a insight ou se ela negou isso. Não é isso, não. E aí, automaticamente, ela pode sintomatizar diferente. Aí você perdeu um raciocínio. Aí aconteceu exatamente isso. O sintoma dela, assim, ó. Sumiu. Faz 3 sessões que eu encontro com essa moça, ela fala assim, eu tô ótimo. Sim. Só que a gente não sabe, né? Porque ela não foi curada, ela resolveu... Mas assim, ela só disse, tudo que eu tinha, aquela crise de ansiedade, tipo, de 40 em 40 minutos, ela não tem mais. Não tem, porque ela tirou a necessidade, o segredo que ela tinha dela mesma. Agora, existe a possibilidade dela só ter diminuído a intensidade como resistência? Sim. Então eu fiquei nessa dúvida agora. E como saber se ela foi curada? É porque a sessão não termina assim, vai continuar. E aí é por isso que a pessoa fala assim, agora eu posso ir embora? Não é? Aí você, vamos fazer o seguinte, vamos permanecer mais um mês? E entra o processo de desmame. Você não libera um paciente e fala assim, olha, eu não venho mais amanhã. Fala, não, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar de mas se encontrar. Tudo que eu estou te contando foi em 1 mês e meio. Por isso que eu estou falando. Aí você falou agora há pouco que tem que ter pelo menos 3 meses. Aí eu já falei, tá tudo errado. Não, mas isso não implica que você não tenha trazido alguma luz para ela se liberar disso. Porque o que acontece? Ela não resolveu o problema dela, mas ela resolveu aquele sintoma. A força daquele sintoma. Agora, a análise, porque a análise ela é interminável. Porque tem a discussão que análise terminável e interminável. Quando termina, uma análise não termina nunca. Porque sempre tem coisa. Sempre vai ter uma demanda. Então, a pessoa sempre tem algo a trazer. E sempre está um analista. E ainda com outro detalhe, mesmo que você nunca mais propiciou analista, ele está na sua mente. Ele virou alguém dentro de você. E aí, aquilo que foi montado, sempre você vai caminhar daquele jeito. Com essa percepção. Eu tenho paciente que fala assim, Orlando, tem dia que eu fico pensando, o que o Orlando me diria sobre isso? Lá que eu critico um pouco essa postura, diz assim, você torna o paciente meio que vinculado a você, né? Dependente. E esse não é o caminho da análise. O caminho da análise é que o paciente fique livre, completamente livre. Mas são passos que são dados. No caso da resistência, ela não quis falar. Ele pode, aí ela chegou depois, não, porque meu namorado, tá, pode voltar ou não? Pode. Tem que deixar fluir aos poucos e perguntar. Você diz voltar ao tema? Pode tentar puxar. Direto ao tema, mas lá, aquele assunto com a sua mãe, não pode. Pode.
Tem alguns terapeutas que usam exatamente esse recurso de iniciar uma sessão a partir do ponto que terminou a anterior. Porque daí você tem... Agora, sempre lembrando que o seu paciente pode, naquele ponto, ele trocar de assunto. É ele que trocou. Mas a vantagem de fazer isso não é nem na questão da análise. A gente usa muito disso quando faz sequências, porque você coloca a pessoa em foco, então ela se sente muito valorizada, né, no processo. Ela sabe que a história dela foi reconhecida. 1 a 15 anos. Então, isso te dá um ganho de vínculo só. Uhum. É bem legal. Eu gosto de fazer esse resgate. Um Semana né? passada, isso. Trabalhamos isso, como é que foi a semana, né? Como O que você quer me dizer agora? É um quebra-gelo, é um acolhimento. Tudo que acontece. Funciona mais, eu acho que... Eu tenho um paciente que ele chega e fala, ele olha para mim e fala assim, e aí, não vai fazer a pergunta para mim? Como foi sua semana? Aí ele... Mas é bom demais. Da psicanálise selvagem. A psicanálise selvagem é quando... Ferenczi que traz essa discussão, ele e o Otto Rank, que eles falam assim, mas como é que eu vou ficar diante de alguém sofrendo, sabendo qual é a solução e não vou contar para ele? E aí Freud diz assim... É a terapia de choque, né? Por exemplo, a terapia de choque. Mas aí Freud diz assim, você vai ter que julgar, porque talvez você vai ter que julgar se você deve contar e ele correu o risco de simplesmente rejeitar a sua saída. Esse rejeito não é curado. Não, ele pelo contrário, ele endurece a situação toda, e aí ele vai sintomatizar diferente. E aí pior, você estava pertinho da porta de saída, ficou longe de novo, você vai ter que começar toda a investigação de novo. E se você vai fazer o caminho de deixá-lo chegar naquele lugar, porque você sabe onde ele está. Então, Freud diz que essa é a expertise, a experiência do analista. Então, assim, se você apressa, tipo assim, fez uma sessão, já conta tudo o que está acontecendo com ele, isso é análise selvagem. Mas se a pessoa quiser isso? Não que ela saiba, mas... eu quero que você me diga o que você... Tem um quadro muito interessante também nessa série. Você está dizendo para ele, entendeu? Pode ser que ele aceite, pode ser que não. Ele pode rejeitar, ou pode só... Mas ele pode simplesmente te invalidar como terapeuta, te validar como médico, que é o caminho que se faz com o médico. Você pede para o médico, o que eu tenho? Tem um quadro interessante, eu não me lembro qual é o nome daquele ator, é o que fez As Pupilas do Senhor Heitor, bem antigo, dos Irmãos Coragem, não é o Tarcísio Meira, é outro. É o Francisco. Francisco Não. Então, eu também... Era um que tinha meio ligeiramente corcunda, eu esqueci o nome dele. Ele morreu já. Morreu, isso, ele mesmo. É da novela Viagem. Ele mesmo. Isso, Você lembra o nome dele? Tinha uma onda assim, branca. Eu esqueci o nome dele. Nossa, essa semana eu vi a foto dele. Cláudio Cavalcante. Acho que é Cláudio Cavalcante. Isso, Cláudio Cavalcante. Não. Você ouviu falar dele. Então, Leslie, você lembrava desse caso, Leslie? Olha, eu estou quietinha aqui nessa hora, porque eu lembrava desde que ele começou na novela, esse ator. Mas é o Cláudio Cavalcante. Porque o que acontece? Nesse episódio, é assim, ele vai para a terapia e ele é um empresário. Ele é um executivo. E ele chega e fala exatamente o que você falou. Aliás, ele chega e fala assim, o que eu tenho? Ele não estava bem, passou mal, o médico mandou ele para terapia, só que ele não tem tempo, ele está indo viajar agora, vai para a Europa, e ele não quer viajar desse jeito, o que ele tem? Aí o analista fala, posso dizer o que você tem? Não, eu preciso que você me diga, você é o melhor que tem, não sei o que eu tenho? Eu falo, não, a gente precisa de pelo menos aí uns 3 meses, já. Assim, então eu te pago agora 3 meses, a gente pegou o talão de cheque, eu vou te pagar adiantado 3 meses, se o problema é esse, me diz o que eu tenho. Eu disse assim, mas não é questão do dinheiro de você pagar. E aí ele prossegue, aí ele termina a sessão e fala assim, olha, não vou voltar mais aqui, eu não tenho tempo. Para mim, tempo é dinheiro, aquela coisa toda. Na sessão seguinte, ele estava lá.
Aí um dia ele conta o que aconteceu com ele, e aí o Theo, que é o terapeuta, fala assim para ele: você teve uma crise de pânico. Ele diz: é isso que eu tenho? É, você teve uma crise de pânico. Ok, obrigado. Então agora eu vou falar para o médico que eu tenho pânico, ele vai me dar remédio. Nossa, ele se arrependeu de não ter pego o cheque de Não, mas ele voltou. Ele voltou. O Não, negócio... falo porque existem pessoas assim, mais práticas, sei lá, sem paciência, que, Sim. nossa, eu estou sofrendo, angustiado e tal, mas você sabe mentir isso aí. Pois é, mas na análise, o que vai acontecer? Vagarosamente, ele vai perceber que o ato de falar já desentala alguma coisa. Ele percebe que ele não tem algo a ser resolvido. Ele só precisa falar. Então, ele começa a caminhar nisso. Só para a gente avançar um pouquinho, como diz o tempo ruge, essa porcaria é grande, nós já estouramos nosso horário. Mas vou terminar pelo menos esse parágrafo, porque senão a Marta vai ficar brava daqui a pouco. Não vai até 9h30? Até 9? É até as 9. Até as 9. Mas para mim eu vou até 9h30, sem problema nenhum. É verdade. Com o meu rolo da gravação, né? Mas não vou entrar mais naquele, pelo amor de Deus. Bom, então, ele diz assim: nisso percebemos a intensidade desses contra-investimentos como resistência ao nosso trabalho. Entendeu? Você começa a trabalhar, leva a pessoa para perceber o que está acontecendo, a própria pessoa, a psique dela joga contra você, criando novos sintomas. Que ele chama de... O ego recua assustado diante desse empreendimento, que parecem perigosos e ameaçam gerar desprazer. Por quê? Porque desprazer para a psicanálise é tensão. Não é aquilo que me traz dor, me traz tensão. Então, as pessoas vêm para a análise para elas ficarem livres dessa tensão. Ele tem de ser animado e tranquilizado continuamente para não se furtar a nós. A essa resistência, olha só, que é o que você acabou de falar agora há pouco. A essa resistência que persiste por todo o tratamento e se renova a cada passo no trabalho, denominamos de forma não muito correta resistência da repressão. Ele vai dizer, nós veremos, a gente vai ver semana que vem, veremos que não é a única que nos aguarda. É interessante notar que, nessa situação, as coligações como se invertem, pois o ego se opõe ao nosso estímulo, mas o inconsciente, normalmente, nosso adversário, nos presta auxílio, pois tem um natural impulso para cima, ou a bola quer escapar. Então, o que começa a acontecer? A pessoa não quer resolver o problema? Quer resolver o problema. Mas qual é o problema dela? Ela fica segurando o segredo. Agora, o inconsciente falou, joia, tem um aliado do lado de fora. Olha a transferência acontecendo. Eu tenho aliado do lado de fora. Pois vou contar tudo para ele. Aí o que o ego começa a fazer? Esconder. Então, aquilo que era uma repressão causada para manter o segredo, fica mais forte agora, porque agora o analisando começa a esconder o segredo do terapeuta. Então ele esquece. É comum falar assim, nossa, eu tinha tanta coisa para te falar, Orlando. Apagou tudo, esqueci tudo. A pessoa falou, nossa, eu até anotei no caderno em casa, esqueci o caderno em casa. Então ele mesmo começa a fazer um jogo contra ele. Então ele vai dizer assim, o que mais deseja é penetrar no eu e até a consciência, pois por cima dos limites que lhe são colocados. A luta que se desencadeia quando alcançamos o nosso propósito e podemos levar o ego à superação de suas resistências, se efetua sob nova direção e com o nosso auxílio. Quer dizer, o próprio paciente começa a pisar na bola, chutar o balde. Boicotar como? Ele perde horário, ele cancela, ele esquece. Tudo isso Freud vai chamar é resistência. Por que o analista precisa saber disso? Porque senão o analista entra numa contra-resistência. Tipo assim, ele perdeu o horário, depois não quero mais atender ele. Ele está contra. Aí o analista não entendeu que tem um jogo de forças acontecendo. Então, não se importa com isso.
não importa que desfecho ela tem, se o ego aceita, após novo exame, uma exigência instintual até então rechaçada, ou se novamente a rejeita agora definitivamente. Eu coloquei aqui, cura, olha só, vamos ver se é cura, que entra aquela, é uma cura que não é cura. Nos dois casos, quer dizer, ou vai aceitar, após o novo exame, a exigência instintual, ou vai rejeitar, qualquer das possibilidades, nos dois casos, um perigo duradouro é eliminado. A esfera do ego é ampliada e um enorme dispêndio de energia se torna supérfluo. Então, o que vai acontecer? Se ele aceita, agora sobra energia de quê? De vida. De reconhecer os problemas. Aí vem o problema. Se você começou a ter energia sobrando, você vai começar a ver o que você não via. Lembra? O ego está pobre, o sintoma está rico. Agora, o ego começa a enriquecer, o sintoma começa a encolher, fica pobre. Só que se o ego enriquece, agora você tem que lidar com a própria vida. Então, muitas decisões que a pessoa não tomou, agora ela vai ter que tomar. Então, qual é o caminho natural da resistência? Opa, vou voltar a ficar doente de novo, que pelo menos quando eu estava doente, eu não precisava lidar com isso. Ser humano é... Deixa eu só colocar aqui a data. Bom, nós fomos até... Alguém consegue identificar pela página? Ou se você consegue... A gente foi? A página 235, segundo parágrafo. 235, segundo parágrafo. Isso. Vamos começar no segundo parágrafo na próxima aula. Ok, a superação, né? Isso. Perfeito. Avançamos uma página. Mas é porque é tanto conteúdo, né? Avançamos, pelo menos não parou. É porque não tem esse detalhe. Gente, olha, morro de inveja. Olha só, o que é isso? Deixa eu mostrar aqui o para o grupo. presente de Natal da Glaise. O nosso amigo secreto. Eu pedi agenda toda. Gente, querem comentar alguma coisa antes de eu fechar aqui a gravação? Tranquilo, Luciano? Tranquilo? Tranquilo? Cida, falem agora ou falem semana que vem, não precisa calar para sempre, não. Leslie, Rose, Sônia. Ô, Nando, o próximo livro é dos xistes, eu não me lembro. Na Psicopatologia do Cotidiano. Tá, eu já vou comprando daí. Tá? Vai ser o próximo. A gente vai terminar esse aqui. A hora que terminar esse aqui, Psicopatologia do Cotidiano.